Boa noite, galerinha. Vamos aqui hoje finalizar, né, o tema de sistema digestório, anatomia do sistema digestório. A gente já visualizou a cavidade oral, né, que eu disse para vocês que era a parte mais importante, né, da aula do sistema digestório. Vocês já sabem por quê, né? Gravei uma videoaula também sobre glândulas salivares, também é muito importante. Vocês precisam saber, tá? E vamos finalizar hoje falando um pouquinho do sistema digestório quando o alimento chega na orofaringe até o ânus, tá? Então, vamos entender um pouquinho do processo de digestão, desde o momento que ele sai da cavidade oral até o ânus, ok? Então, vamos lá. Quando o alimento ele sai da cavidade oral, pessoal, ele vai passar por uma estrutura chamada de faringe. Vocês já viram a faringe, também faz parte, que a faringe também faz parte do sistema respiratório, né? Por exemplo, a porção nasofaringe, certo? Então, o alimento, quando ele sai da cavidade oral, né, onde ele vai passar pela orofaringe, né, que se estende lá do palato mole até o ocioide, onde vai participar do processo de deglutição do alimento, né? Então, são os reflexos da deglutição. Sabe-se hoje que a deglutição ela tem 3 estágios, tá, pessoal? O primeiro estágio é aquele voluntário, onde vai ter o bolo alimentar, ele vai ser passado da boca para a parte orofaríngea. Então, esse primeiro reflexo da deglutição, ele é voluntário, né? Você consegue controlar esse reflexo. Existe o reflexo, a deglutição, o estágio do tipo faríngeo, onde vai haver uma passagem involuntária do bolo alimentar da faringe até o esôfago, né? E existe o reflexo da deglutição, chamado de reflexo de estágio esofágico, onde vai ter a passagem involuntária, né, através dos movimentos peristálticos, do bolo alimentar do esôfago até o estômago. Então, a deglutição ela vai abranger esses três estágios, ok? Então, qual é a função do esôfago, pessoal? Principalmente o esôfago, se vocês forem olhar nessa imagem, o esôfago está localizado posteriormente à traqueia, certo? Ele vai ser um tubo digestório, um tubo que vai medir aproximadamente 25 centímetros, ok? Onde ele vai ter uma porção cervical, uma porção torácica. Depois, quando ele transpassa, né, o diafragma, vai ter a porção abdominal. Então, esse esôfago ele terá 3 porções, né? A porção cervical, a porção torácica e a porção abdominal, certo? Ele vai entrar no mediastino, certo? E vai atravessar o diafragma através do hiato esofágico, certo? Então, o esôfago ele vai ser a continuação da faringe até onde? Até o estômago. Primeiramente, pessoal, no esôfago não haverão, no seu epitélio, na sua mucosa do esôfago, por exemplo, não haverá liberação de nenhuma proteína digestória, certo? Na verdade, a principal função do esôfago é justamente a passagem do bolo alimentar, né? Permitir que haja a passagem do bolo alimentar, da onde? Da faringe até o estômago, certo? Então, não há presença de enzimas digestórias sendo liberadas aí no esôfago, tá? Ok? Então, mais uma vez mostrando para vocês, né, que o esôfago ele vai desde a faringe, na sua porção cervical, entra no mediastino, na sua porção torácica, e quando atravessa o diafragma, através do hiato esofágico, vai existir a porção abdominal do esôfago. Aqui mostrando para vocês algumas alterações que existem em alguns pacientes, né, chamado de hérnia de hiato, né, quando a parte abdominal do esôfago, ele vai herniar, né, ele vai transpassar esse hiato, né, localizado aqui no diafragma, e o paciente muitas vezes pode ter algumas alterações, como azia, algumas queimações, que vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, certo? E o que é a peristálse, né? Ou seja, os movimentos peristálticos? A gente vai ver que quase todo o nosso trato digestório
ele vai ter movimentos involuntários, né? E esses movimentos involuntários, né, é ocasionado pela musculatura lisa e se dá o nome de peristalse, né, ou movimentos peristálticos. Então, quando há o bolo alimentar, ele vai passando pelo estômago, pelo esôfago, por exemplo, a musculatura superior, ela vai contrair, enquanto a musculatura inferior, ela vai relaxar. E esse bolo alimentar, ele vai caminhando desde lá da faringe, né, próximo à faringe, até o nosso estômago, tá? Um movimento involuntário e a musculatura presente no esôfago é a musculatura do tipo lisa, ok? Onde você não pode controlar essa musculatura. Mostrando para você aqui o bolo alimentar, lembrando que na cavidade oral e no esôfago, o nome ainda dessa estrutura é chamado de bolo alimentar, e quando ela chega no estômago, vai passar a ser chamado, o alimento passa a ser chamado de quimo, certo? Deixa de ser chamado de bolo alimentar e vai passar a ser chamado de quimo. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, refluxo, pessoal, muitos pacientes têm aquele refluxo, né? O refluxo gastroesofágico, aquela sensação de azia, de queimação. Ele tem alguns sintomas, algumas etiologias, né? Pode ser através de alimentação muito gordurosa, o álcool, o cigarro, e muitas vezes a combinação desses três hábitos, né, pode levar a um processo, o estresse também, o estresse emocional, o estresse físico, pode ocasionar também esse refluxo gastroesofágico, certo? Como é que ocorre esse refluxo? Na verdade, o esôfago, se você ver, eles vão ter um esfíncter, um anel. Vai ter tanto um anel superior, chamado de esfíncter esofágico superior, quando o alimento passa da faringe para o esôfago, e quando está próximo do estômago, vai ter um anel também chamado de esfíncter esofágico inferior, certo? Esfíncter esofágico inferior. Então, quando há um defeito, né, quando há alguma alteração desse esfíncter esofágico inferior, o alimento, quando vem lá do esôfago, lá da cavidade oral, ele vai passar da onde? Ó? Pelo esfíncter esofágico inferior e vem para o estômago. E aí, quando esse alimento, esse bolo alimentar entra no estômago, é normal que ele se feche, esse esfíncter. Tá? Só que em muitos pacientes vai ter um defeito nesse fechamento, nessa vedação. Então, muitas vezes, aquela mucosa, aquele líquido dentro do estômago, né, que é uma região, um líquido totalmente ácido, né, pela produção do ácido clorídrico, muitas vezes volta. Né? Então, o epitélio do esôfago é diferente do epitélio do estômago. E aí pode ocasionar, devido a esse refluxo, né, essa volta do líquido estomacal, né, do conteúdo estomacal, muitas vezes pode ocasionar dores, né, sensação de queimação na região do esfíncter esofágico inferior. Então, quando a gente sabe, quando o bolo alimentar ele passa do esôfago para o estômago, o alimento passa a ser chamado agora de quê? De quimo, dentro do estômago, né? O estômago parece um J. E a gente vai ver que o estômago ele é dividido em algumas partes, tá? Por exemplo, essa parte mais superior, né, próximo ao esôfago, é chamado de cárdia, ok? Essa estrutura aqui mais superior do estômago é chamado de fundo. Aqui é onde vai ter o armazenamento do quimo. A maior parte do estômago é formado por quê? Pelo corpo. E essa fase final é chamada de antro ou zona pilórica, é onde vai comunicar o quimo com o intestino delgado. Repetindo, para a prática de vocês, tá? Essa parte inicial, que está em íntimo contato com o esôfago, vai ser chamada de cárdia. Essa mais superior vai ser chamada de fundo do estômago. A maior parte do estômago é formada por quem? Pelo corpo do estômago. E essa fase final, essa parte final, onde vai ter a comunicação do estômago com o intestino delgado, é chamado de antro ou zona pilórica, certo?
Ele vai conectar, como vocês estão vendo aqui, ó, o esôfago até o duodeno, né, que é a parte inicial do intestino delgado. Principal função do estômago, a gente vai ver aqui detalhadamente. Então, a gente vai revisar um pouquinho da fisiologia do sistema digestório também, mas as principais funções é a mistura do alimento, armazenamento do quimo, certo? Além de participar do processo de digestão, principalmente digestão de proteínas no estômago. Então vamos lá, ó, de novo para vocês memorizarem, né? Essa parte verde é o fundo do estômago, cai muito em prova, tá? Aqui é a zona cárdia ou cárdia. Essa parte mais arroxeada vai ser aqui o corpo do estômago e a região amarelada vai ser o que? Região antropilórica. Esse anel é chamado de pilor. Muitas vezes, pessoal, alguns autores também falam que essa região aqui também pode ser chamada de pilor. Ok? Então vamos lá. A gente sabe, pessoal, que a mucosa do estômago ela tem que ter uma proteção. Tem que ser uma mucosa que suporte aquele meio ácido dentro do estômago. Tá? Então a gente vai ver aqui um pouquinho de fisiologia. A gente vai ver que nas células do estômago, por exemplo, vão existir as células parietais. Tá? Existem aquelas células produtoras de muco. Tá? E esse muco é um protetor, certo? Existem as células parietais e existem as células principais. Vocês vão ver isso aqui tanto na anatomia, como na fisiologia, como na histologia. Tá? Tem que saber. Principal função da célula principal, ela vai ser o que? Vai ter a produção do pepsinogênio, certo? Que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês para que serve o pepsinogênio. Qual a principal função das células parietais? Produção do fator intrínseco e produção do HCl, pessoal. Esse fator intrínseco ele vai ser muito importante para a absorção da vitamina B12. A gente vai já em alguns pacientes que apresentam úlceras estomacais ou pacientes que sofreram redução de estômago, ele vai ter uma deficiência desse fator intrínseco. E a gente vai ver o que é que pode acarretar. Beleza? Então, as células parietais vão produzir fator intrínseco, mais o HCl, que é o ácido clorídrico. E as células principais do estômago vão produzir o pepsinogênio, não esqueçam disso. Certo? Então, a gente sabe que esse HCl, né, por exemplo, mais o fator intrínseco, ele vai formar o quê? O nosso suco gástrico, né, que é rico em ácido clorídrico. Por isso que vai ter que ter a presença de mucos protetores. Então vamos lá. As células parietais, como eu falei para vocês, elas produzem quem? O fator intrínseco e o HCl. Então, em pacientes que apresentam anemia perniciosa, né, ou pacientes que sofreram cirurgia bariátrica, muitas vezes vai ter uma deficiência desse fator intrínseco, certo? Se vai ter uma deficiência do fator intrínseco, é comum que a não absorção da vitamina B12, certo? Então, o paciente pode desenvolver uma anemia. Muitas vezes o paciente que faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ele vai ter que fazer reposição de vitaminas, né, complexo vitamínico, justamente para compensar essa anemia proveniente da cirurgia. Então, esse HCl, que é produzido pelas células parietais do estômago, certo? Qual é a função do ácido clorídrico? Anotem aí, ó. Ele vai desnaturar proteínas, ele vai destruir bactérias nocivas, tá? E ele vai ativar o pepsinogênio em pepsina. Então, o HCl ele vai ativar, né, o pepsinogênio, que é inativo, em pepsina. Quem é a célula que produz o pepsinogênio? São as células principais. Ok? Então vamos lá. Ó. O pepsinogênio, como eu falei para vocês, ó, produzido pelas células principais, ele vai o quê? Vai ser quebrado em pepsina. E qual é a função da pepsina? É justamente degradar a proteína, é uma enzima que vai participar da digestão das proteínas no estômago, certo? Então, a pepsina vai degradar as proteínas em peptídeos, para depois
serem degradados em aminoácidos e serem absorvidos pelo nosso organismo. Deu para entender? Então, vamos lá. Células parietais tem o quê? Tem o HCl e tem aquele fator intrínseco. Qual é a função do HCl? Quebrar o pepsinogênio em pepsina. Essa, por sua vez, vai degradar as proteínas. Então, no estômago já tem início a digestão das proteínas. Lá na nossa boca, vai ter início a digestão dos carboidratos, né, na amilase salivar, né, que é a ptialina. E no esôfago não vai ter liberação de enzimas digestórias. Então, o paciente com anemia perniciosa pode apresentar uma série de sinais e sintomas, né, como fadiga, cansaço, fraqueza muscular, diarreia, muitas vezes associado à anemia perniciosa, que vocês já viram no começo do semestre, que essa anemia perniciosa pode causar alterações, inflamações na mucosa lingual, né, chamada de glossite. Muitas vezes pode ser uma glossite atrófica, né, onde vai ter uma despapilação, uma descamação do epitélio lingual, né? O paciente vai sentir aqueles sinais e sintomas de queimação e ardor na língua, né? Na boca. Muitas vezes também vai estar relacionado com mal-estar, taquicardia, em decorrência da anemia perniciosa. E outra coisa importante, pessoal, quando você utiliza anti-inflamatórios, né, indiscriminadamente, tem pacientes aí que usam 15, 21 dias de anti-inflamatórios, tá? Existem alguns anti-inflamatórios que eles vão inibir determinadas substâncias que vão proteger a mucosa do estômago, certo? Impedindo, por exemplo, de produzir esse muco protetor. Certo? Alguns anti-inflamatórios, vocês vão ver lá depois na farmacologia, vão inibir a liberação, a produção desse muco protetor no estômago. Então, esse uso indiscriminado durante tempos prolongados podem ocasionar o quê? Às vezes uma gastrite por conta de medicação, ou uma úlcera, né? Pode evoluir para uma úlcera, tá? Em determinados anti-inflamatórios, né? Que vocês vão ver depois, que são aqueles inibidores da ciclooxigenase. Depois vocês vão ver isso direitinho na farmacologia, certo? Então, falando aqui um pouquinho das glândulas anexas, né, do pâncreas, que vocês já viram na aula do sistema endócrino. Tá? O pâncreas, na verdade, ele é uma glândula anexa, né, que faz parte também do sistema digestório. Tá? O pâncreas ele é formado, na sua anatomia, pela cabeça, que é essa estrutura aqui, ó. Vou colocar nessa estrutura mais arredondada, um pouquinho mais anterior. Existe essa pontinha aqui do pâncreas, ó, chamada de processo uncinado do pâncreas. Então, vamos lá. Ó. Processo uncinado, cabeça, essa estrutura aqui chamada de corpo do pâncreas e a pontinha chamada de cauda do pâncreas. Já próximo aqui é o baço, certo? Então, o pâncreas é formado por essas 4 estruturas. Processo uncinado, cabeça do pâncreas, corpo do pâncreas e cauda do pâncreas. Certo? Então, o pâncreas ele vai ter uma das funções do pâncreas é produzir o que? O suco pancreático, certo? Esse suco pancreático que vai ser produzido lá pelos ácidos pancreáticos, quem lembra da histologia sabe que esse suco pancreático ele vai agir aonde? Ó? Ele é produzido no pâncreas, mas ele vai agir aqui, ó, no duodeno, certo? Então a gente vai colocar aqui numa vista mais ampliada, por exemplo, o duodeno, certo? O nosso duodeno, intestino delgado, ele produz dois hormônios importantes, que é a secretina e a colecistocinina. Então, isso aqui já serve para você se lembrar lá na fisiologia, tá? Então, o duodeno, ele vai produzir esses dois hormônios. Esses dois hormônios vão agir aonde? Ó? Vão agir lá no pâncreas, estimulando a produção de quem? Do suco pancreático. Esse suco pancreático ele vai ser transportado através desse ducto pancreático até chegar no próprio intestino delgado. Então, ele é produzido no pâncreas, só que ele vai agir aonde? No intestino delgado, certo? Então, e quem é que estimula a produção do suco pancreático? Esses dois hormônios aqui, ó, secretina e colecistocinina. Ok?
Então, vamos falar um pouquinho mais da composição do suco pancreático, né, e outras funções do pâncreas. Tá? Anotem aí, ó. 99% do pâncreas é formado por quem? Por ácidos, né? Aqueles ácidos serosos, chamados de ácidos pancreáticos. Então, são os ácidos pancreáticos que vão produzir quem? O suco pancreático. E o que é que tem, qual é a composição, né, desse suco pancreático? Uma das composições dele é o que? É o bicarbonato de sódio. Até para serve para que esse bicarbonato? Para neutralizar a acidez daquele alimento que vai vir da onde? Do estômago lá para o intestino. A gente sabe que o suco pancreático ele é produzido no pâncreas, só que ele vai agir aonde? Lá no intestino delgado, né? No duodeno. Então, esse bicarbonato presente no suco pancreático vai servir também como um tampão. Ele vai neutralizar a acidez daquele alimento. E tem várias enzimas também nesse suco pancreático. Enzimas que vão participar do processo de digestão de carboidratos, digestão de gorduras, digestão de proteínas e digestão de quem? Ó? De ácidos nucleicos, tanto DNA como RNase. Tá? Então, o suco pancreático tem uma importância grande no processo de digestão. Tá? E os outros 1%, pessoal, do pâncreas é formado por quem? Pelas ilhotas de Langerhans. E vocês já viram bem na fisiologia, né, que pacientes que podem ter deficiência dessas enzimas, por exemplo, nas células beta, vai ter uma deficiência na produção de insulina. Tá? Então, os hormônios principais produzidos nas ilhotas de Langerhans é o glucagon e a insulina. A gente sabe que a insulina ela vai diminuir a glicose no sangue, enquanto o glucagon vai o quê? Aumentar a glicemia, né? Vai aumentar a glicose no sangue, né? Outro órgão importante, né? Dois órgãos importantes que fazem parte também do sistema digestório, né? Que é justamente o fígado. A gente já viu um pouquinho do fígado lá no sistema circulatório, né? A circulação porta-hepática, vamos até revisar um pouco hoje. Deve ter visto já na fisiologia também, o fígado tem várias importâncias. E também cai em prova. Você precisa saber as estruturas que compõem o fígado. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. O fígado, pessoal, na verdade, ele é formado pelo lobo direito. Tá? Essa estrutura aqui é chamado de ligamento redondo, certo? Lobo esquerdo, isso na vista superior. Na vista inferior do fígado, a gente vai ter o quê? Esse lobo aqui, ó, chamado de lobo caudado, certo? Lobo caudado. E esse lobo aqui, ó, que está do lado da vesícula biliar, chamado de lobo quadrado. Vou mostrar um vídeo para vocês explicando as partes do fígado principais que vocês precisam saber para essa NP3, ok? Então vamos lá. Um pouquinho da anatomia do fígado, que é o que cai mais na prova prática, principalmente, tá? Ele vai ter, ó, lobo direito, lobo esquerdo, ligamento falciforme, veia cava inferior, certo? Na vista inferior que eu mostrei para vocês, ó, vesícula biliar. Vou falar para vocês bem detalhadamente esse ducto, essa vesícula biliar, certo? De novo, vamos lá. Esse aqui é a vesícula biliar, tá? O principal ducto que sai da vesícula biliar é chamado de ducto cístico, certo? Esse ducto cístico vai se juntar com os ductos hepáticos, ducto cisto vai se unir com os ductos hepáticos e vai formar esse ductozinho aqui, ó. O nome desse ducto é chamado de ducto colédoco, certo? De novo, vesícula biliar, ducto cístico. Esses dois são os ductos hepáticos, né? Tem o direito e o esquerdo, que eles vão se unir
e vão formar o ducto colédoco, ok? Esse lobo que ele vai falar é o lobo quadrado, que é o próximo aqui da vesícula biliar, e esse lobo que ele vai falar aqui, ó, é chamado de lobo caudado. Artéria hepática, veia porta, essa roxa. Caudado e lobo quadrado. E esse aqui é o ligamento redondo. Inclusive, eu acho que no começo eu falei que aquele ligamento, esse aqui, ó, era... Esse aqui, ó, era o ligamento redondo. Esse aqui é o ligamento falciforme, tá? Corrigindo. Beleza? Então, vamos lá. Lobo direito, lobo esquerdo, ligamento falciforme, né, que está entre os dois lobos, direito e esquerdo. Vou colocar outro para vocês aqui, outra imagem. Esse lobo é chamado de lobo quadrado, está do lado da vesícula biliar. Lobo caudado, ok? E o ligamento aqui, chamado de ligamento redondo. Professor, o que é isso aqui verde? Isso aqui é a vesícula biliar. Aqui é a vesícula biliar, e essa aqui é a estrutura, o ducto, chamado de ducto cístico. Ok? Esse ducto cístico vai se unir com os ductos hepáticos e vai formar o ducto colédoco. Professor, que vaso é esse vermelho? Chamado de artéria hepática, certo? Comum. E esse roxo é aquele que vocês viram, é a veia porta. O sistema porta hepático no fígado. Então, qual é o trajeto da bile? A gente já viu, ó, por exemplo, ó, de novo, aqui o pâncreas, tá? Aqui a gente está vendo a cabeça, o processo sináptico está escondido aqui, tá? Cabeça do pâncreas, corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas, tá? Então, presta bem atenção, no fígado, certo? Na vesícula biliar, qual é a função da vesícula biliar? Muita gente fala, produzir a bile, mas não é. Quem é que produz a bile? São os hepatócitos. Quem produz a bile são os hepatócitos, lá no fígado. Então, a bile é produzida aqui nessa estrutura, né, no fígado, e aí a bile ela vai sendo transportada através dos ductos hepáticos, direito e esquerdo, que aqui é o ducto hepático comum. Beleza? Então, a bile também vai ser armazenada, pessoal, após a digestão, vai ser armazenada aqui, ó, na vesícula biliar. Então, o ducto cístico mais o ducto hepático comum vai desembocar nesse ducto aqui, ó, chamado de ducto colédoco. Então, para onde é que da onde é que se origina a bile? Até onde ela vai? Ela vai ser originada, vai ser produzida, secretada no fígado, né, através dos hepatócitos, e vai agir aonde, ó? Lá no intestino delgado. Junto com quem, professor? Olha aqui esse ductozinho aqui, ó, chamado de ducto pancreático. Então, o ducto colédoco mais o ducto pancreático vão desembocar bem aqui ó, nessa estrutura, que já já vou dizer o nomezinho para vocês. Tranquilo? Então, qual é o trajeto da bile? Isso aqui cai muito em prova, tá? Então, ela é produzida nos hepatócitos, né, o secretado nos hepatócitos. Depois, ela vem para o ducto hepático comum. Depois, ducto colédoco, né? Então, elas vai se juntar, na verdade, o ducto cístico mais o ducto hepático comum vai se juntar aqui no ducto colédoco. E depois, ó, vai ser desembocada essa bile, vai ser excretada onde? Lá no duodeno. Então, o nome desse orifício, também chamado de ampola, é chamado de ampola de Vater. Então, anotem aí, ampola de Vater vai estar localizado tanto o ducto colédoco, né, a sua extremidade dele, como o ducto que? Pancreático principal. Ducto colédoco como ducto pancreático, que vão ajudar onde? Na digestão. Então, qual é a ação da bile? Na verdade, a bile ela vai ter a função de emulsificação das gorduras, né? Vai degradação dos lipídios em moléculas menores, né? De ácido graxo e glicerol, favorecendo o processo de absorção. Tá? Aqui, relembrando um pouquinho das
da circulação porta-hepática, vocês podem perceber, ó, que todos os nutrientes que são aqui, ó, absorvidos no intestino grosso, no intestino delgado, eles vão, ao invés de irem logo para a veia cava inferior, eles vão ter que passar pelo fígado, né, através da veia, okay? Através da veia porta do fígado, certo? A gente sabe que a veia porta ela é formada pela veia esplênica como a veia mesentérica superior, que vocês já viram isso. Então, pacientes que têm cirrose hepática, esse sistema porta vai estar prejudicado. Tá? Muitas vezes o paciente pode desenvolver algumas varizes, algumas circulações colaterais, justamente porque aqueles nutrientes que eram para ser absorvidos e mandados para o fígado, né, para sofrer o processo de metabolização, nesses pacientes, muitas vezes esse sistema porta, a veia porta, vai estar prejudicada. Né? E esses nutrientes precisam chegar no coração, né? Através da veia cava. Como esse sistema vai estar prejudicado, vão começar a surgir, ó, circulações colaterais. Né? Aqui, por exemplo, aqui exemplos de varizes esofágicas ou veias esofágicas, que é comum em paciente cirrótico, né? Para poder aqueles nutrientes lá do fígado chegarem aqui em a veia cava inferior e ir para o coração. Então, em pacientes com problemas no fígado, esse sistema aqui, ó, vai estar o quê? Prejudicado. Aqui é exemplo também de varizes esofágicas. Muitos pacientes podem chegar a morrer por hemorragia quando estoura, né, quando rompe uma veia dessa. Tá? Em pacientes cirróticos, é muito comum. Vocês vão ver isso lá na clínica de pacientes especiais. Então, quais são as principais funções do fígado? Anotem aí. Tá? Secreção da bile, como a gente já viu. Né? Então, quem produz a bile não é a vesícula biliar. A vesícula biliar vai só armazenar a bile. E aí, depois, quando estiver realizando o processo de digestão, essa bile vai ser liberada também da vesícula biliar. Participa do metabolismo de carboidratos, de lipídios, de proteínas, tá? Armazena algumas vitaminas, por exemplo, as vitaminas A, B, D, E e K. Produz também muitos fatores de coagulação, certo? Então, o fígado tem várias funções que fazem parte tanto da metabolismo de várias substâncias, como também do processo de coagulação. Então, vamos lá. O alimento chegou, quando o alimento passa do estômago e agora vai para onde? Para o duodeno, né, que é o intestino delgado. O alimento passa a ser chamado agora de quilo, certo? Esse duodeno, pessoal, ele vai ser dividido o intestino delgado, na verdade, vai ser dividido em duodeno, jejum e íleo, certo? São as estruturas principais do duodeno. A primeira estrutura do duodeno, do intestino delgado é o duodeno, certo? A estrutura final que vocês vão ver aqui é o íleo, certo? Muitas vezes, anatomicamente, você não consegue distinguir onde é que está o jejum e onde é que está o íleo, certo? Então, a gente vai estudar mais aqui para vocês o duodeno, porque é justamente aqui onde vai ocorrer a maior absorção dos nutrientes, ok? Lá no duodeno. E histologicamente, o que é que o duodeno tem, né? O que é que o intestino delgado tem que o intestino grosso não tem, certo? Anotem aí, ó. Vilosidades. Vilosidades são estruturas exclusivas do intestino delgado, certo? Só que no intestino delgado tem tanto vilosidades como microvílulos ou microvilosidades. Esses microvílulos também vai haver aonde? Lá no intestino grosso, tá? Mas no intestino delgado vai apresentar, além das microvilosidades, também vai apresentar vilosidades, pessoal. A gente vai ver isso mais nitidamente na histologia. Mas qual é a função disso aqui? Para que o intestino delgado tem isso aqui? Justamente para aumentar o poder, né, a função de absorção. Então, dentre todos os órgãos digestórios, o intestino delgado, mais precisamente o duodeno, é onde vai ter o que vai ser o maior responsável pela absorção dos nutrientes. No intestino delgado vai ter tanto vilosidades como microvilosidades.
Então, como eu falei para vocês, alguns autores falam 90%, outros autores falam 70%. Tá? Vocês podem estudar já que 70% a 90% dos nutrientes, tá, são absorvidos aonde? No intestino delgado. Justamente por apresentar essas duas estruturas que a gente vai ver lá na histologia, que são as vilosidades e as microvilosidades. Outras funções do intestino delgado, pessoal, vai completar a digestão dos carboidratos, certo? Porque lá no intestino delgado vai ter tanto liberação de algumas enzimas, ó, maltase, sacarase, que vai degradar o açúcar, e a lactase, né, que é aquela proteína do leite, além de completar a digestão das proteínas. Então, relembrando, as proteínas, elas iniciam a sua digestão lá no estômago, certo? E vai ser completada onde? Lá no intestino delgado. Tranquilo? E também no intestino delgado vai ter início e a completa digestão de quem? Dos ácidos nucleicos. Vocês lembram que aquelas enzimas DNAase e RNAase vai estar dentro, vai fazer parte de quem? Do suco pancreático. Professor, onde é que vai agir o suco pancreático? Lá no intestino delgado. É produzido no pâncreas, mas vai ser aonde? A sua função vai ser lá no intestino delgado. Então, aqui só mostrando para vocês, né, aqueles pacientes que têm intolerância, né, à lactose, justamente por deficiência daquela proteína que eu mostrei para vocês, aquela enzima chamada de lactase, né, que é a proteína responsável pela digestão do leite, tá? Então, o alimento passou pelo intestino delgado, né, duodeno, jejum e íleo. Ele vai desembocar agora onde? Na porção terminal do trato gastrointestinal, que é essa estrutura avermelhada que vocês estão vendo aqui, ó, que é o nosso intestino grosso. A gente vai ver que o intestino grosso é dividido em colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto. Vou mostrar para vocês, então, como é que esse alimento vai ser excretado, tá? Pelo ânus. Então, o intestino grosso ele vai do íleo até o nosso ânus, tá? Então, como eu falei para vocês, ele é dividido em 4 partes, né? Seco, não falei para vocês, mas a primeira parte é o seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o nosso reto. Estruturas histológicas importantes, né, no intestino grosso. A gente sabe que o intestino grosso, a principal função dele é o que? A absorção de água, certo? A principal função do intestino grosso, ele vai ter um grande, opção não, mas uma das funções do intestino grosso é a absorção de água, grandes quantidades de água, certo? No intestino grosso, por exemplo, eles não vão ter o que? Vilosidades, como no intestino delgado, certo? Mas vão ter o que? Microvilosidades. Então, as funções do intestino grosso, absorção de água, de sódio, cloreto e algumas vitaminas. A gente vai ver, por exemplo, que a vitamina K muitas vezes vai ser absorvida no intestino grosso. Tá? E aquela flora intestinal presente no intestino grosso é importante para isso. Tá? Às vezes, quando se toma muito antibiótico, o paciente pode desenvolver um maior sangramento. Por quê? Porque aquela vitamina K não vai ser absorvida da maneira correta. Tranquilo? E a gente sabe que alguns fatores de coagulação dependem de quem? Dependem da vitamina K. Por exemplo, a protrombina, né, que é o fator 2. Olha aí como é importante. Certo? No intestino grosso, por exemplo, não vão apresentar enzimas digestivas. Aquelas nossas bactérias da flora intestinal é que vão agir no processo de digestão. Certo? Também não apresentam enzimas digestivas. Então, vamos ver aqui a anatomia. Ó. O alimento vai passando pelo íleo, né, que é a porção final do intestino delgado, e ele vai desembocar onde? Ó? Lá no nosso seco, o secum, através da onde? Desse ósteo, chamado de ósteo ileocecal. Lá na prova prática dá para a gente cobrar isso, dá para você ver a estrutura.
Então, o alimento ele vai percorrendo ó, do seco. Muitas vezes, pessoal, vou mostrar para vocês, ó, ao invés desse alimento ir para o colo transverso, alguns restos de fezes podem ir para onde? Ó? Das fezes podem ir para onde? Lá para o apêndice. Daqui a pouco a gente vai explicar para vocês um pouquinho do apêndice, da apendicite. Certo? Então, do seco, o alimento vai caminhando para o colo transverso, vai passar por essa estrutura que faz quase uma curvatura de 90 graus, chamada de flexura hepática. Por que flexura hepática? Porque logo aqui em cima vai estar localizado o nosso fígado, certo? Depois, colo transverso, vai ter outra flexura, né, onde ele vai se curvar novamente. Essa flexura agora está próxima a quem é o baço, por isso que o nome é flexura esplênica, certo? Flexura hepática, flexura esplênica, que é essa curvatura de quase 90 graus, e vai desembocar agora onde? No colo descendente. Chega no colo sigmoide até o canal retal e o ânus. Certo? Então, o alimento ele vai participar de todo esse trajeto, vai envolver todo esse trajeto. Vai sair do íleo, ele vai desembocar aqui no seco através do ósseo iliocecal, vai passar pelo colo ascendente, passa pelo colo transverso, passa pelo colo descendente, colo sigmoide e o canal retal até o ânus, certo? Então, as fezes, a gente sabe que o ânus vai ter tanto o esfíncter externo e o esfíncter interno do ânus. O esfíncter externo você consegue controlar, musculatura esquelética. Já o esfíncter interno você não tem capacidade de controlar. Aquilo que eu falei para vocês, ó, o apêndice, que é essa estrutura localizado próximo ao seco, muitas vezes restos de alimentos, as fezes podem penetrar nesse apêndice. Aí pode ter proliferação bacteriana aqui nessa região. Certo? Em alguns casos, esse apêndice tem que ser removido. Tá? Muitas vezes pode dar até uma septicemia se você não realizar essa cirurgia de emergência médica. Então vamos lá, intestino grosso, né? Então a fase final da digestão vai ocorrer aonde? Nos cólons, certo? Como eu falei para vocês, não tem proteína digestória no intestino grosso, certo? Não existe proteína digestória no intestino grosso. Então quais são os principais, qual é o principal papel das bactérias naquela flora intestinal? Perceba que aquelas bactérias da flora intestinal são bactérias que fazem bem para o nosso sistema, para o nosso corpo. Tá? Então, uma das funções dela é fermentar os carboidratos, vão converter proteínas em aminoácidos, né, favorecendo o processo de absorção. Muitas vezes vão decompor esses aminoácidos, né, dando aquele odor característico, né, devido à liberação dessa substância aqui, ó, chamada de indol. Vão decompor a bilirrubina, que vai dar aquele aspecto marrom, né, amarronzado das fezes. Além daquilo que eu falei para vocês, ó, sintetizar a vitamina K do complexo B, certo? Vitaminas do complexo B e vitamina K. Então, muitas vezes, quando tem alguma inflamação intestinal, essa absorção vai estar comprometida, né? Se diminui essa flora bacteriana, essa absorção, por exemplo, de vitamina K vai estar comprometida. E a gente sabe que algumas proteínas, alguns fatores de coagulação dependem dessa vitamina K, certo? Os fatores de coagulação produzidos lá no fígado dependem da vitamina K. Então, em alguns casos, o paciente pode desenvolver um sangramento por conta de uso de determinados antibióticos, tá? Então, esse uso indiscriminado de antibiótico, por exemplo, se você utilizar um dos antibióticos mais comumente relacionados com essa alteração aqui, ó, chamada de colite pseudomembranosa, é justamente a clindamicina. Mas também já teve casos com penicilinas, tá? Então, esses antibióticos indiscriminados podem alterar o que? A flora intestinal. O antibiótico vai agir tanto naquela bactéria nociva ao nosso organismo, mas também pode atingir bactérias da flora intestinal. Estou falando de antibióticos de largo, né, de amplo espectro.
né? Então, muitas vezes pode ocasionar uma alteração chamada de colite pseudomembranosa. Sendo bem resumido, essa colite vai ser inflamação lá nos cólons, tá? E muitas vezes o paciente, por conta dessa inflamação, não vai haver aquela, por exemplo, aquela absorção de água da maneira correta. Então a água vai ser eliminada nas fezes. Então o paciente vai desenvolver o quê? Diarreia. Muitas vezes a diarreia você não consegue controlar facilmente. O paciente pode desidratar e pode até morrer. Certo, pessoal? Então, assim, finalizamos aí a aula de sistema digestório. Na terça-feira a gente vai se encontrar. Espero que vocês possam tirar suas dúvidas, tá? Uma aula longa, mas a gente tenta terminar na terça-feira, tá bom? Forte abraço a todos e até terça.